He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not dead. He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. He's rolling like a lion. Let hope rise and make the darkness hide. Faith is dead, need a resurrection somehow. You're lost in your freedom, and this world overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. He's rolling like a lion. He's rolling, he's rolling. Fire fall. Shake the ground with the sound of the lion. Let heaven fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven come shake the ground with the sound of He's living on the inside, rolling like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. Carry the cross, you gotta know you can. My God, I'll never ever give my all. Boa noite, amados, graça e paz, em nome de Jesus. Mais uma aula essa noite, mais uma super aula. Você que vai entrar, que está entrando, que está já conectados conosco, nós agradecemos aí a sua presença. Venha aprender, unidade 2 hoje do livro Epístolas Paulíneas. Vamos começar, quero orar com você em nome de Jesus. Pai amado, bendito seja essa noite conosco, Senhor. É em Teu nome que nós agradecemos por mais essa aula, Senhor. É em Teu nome, Deus Santo, que te pedimos a Sua mão, Pai, para a honra e glória do Seu santo nome.
Queremos agradecer, Pai, por mais essa noite, queremos agradecer por suas mãos sobre nós, e é em nome de Jesus, Pai, que te pedimos, Senhor, seja conosco no nosso conhecimento, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Teólogos da inspiração, vamos lá, vamos para o nosso slide, né, essa noite, e estamos recheados, muita informação precisamos passar para você. Você que já conhece o IBAD, você que não conhece, que vai entrar nessa live, nós vamos te apresentar agora o que é o IBAD Cobic, ok? Só um instantinho, deixa eu só... Cadê o slide? Ah, tá aqui. Deixa eu... Vamos lá. Aqui, sai. Às vezes, irmãos, a gente aperta aqui os negócios aqui, quase que a gente se complica, né? Às vezes as coisas parecem que não funcionam como que a gente quer. Deixa eu ir lá, vamos lá, animações. Oh, meu pai, apresentação. No começo, vamos. Bom, esse é o livro que nós estamos estudando. Você que... Boa noite, Renzo. Deus abençoe aí a sua chegada. Nós vamos agradecendo aí. Então, esse é o Epístolas Paulinas. Espero que o Renzo já pegou seu livro, né, Renzo? Epístolas Paulinas, Fundamentos da Igreja Cristã, que Noel Lima, unidade 2, tá? Hoje, essa noite. Para você que já está com o livro aí, é da página 57 em diante, ok? Um grande livro, né? Estamos falando das Epístolas Paulinas, ok? Para você que conhece, né, já sabe como que funciona o IBAD, Cobic, tá, ok? Então é um curso com os ensinamentos aqui, né? O livro com ensinamentos, exercícios. Depois tem as videoaulas, tem essas lives com a gente. Tem as videoaulas que eu libero, né? Que você vai entrar na plataforma do próprio IBAD para fazer a prova também. A prova online ou impresso, se você tiver muita dificuldade de fazer, a gente dá um jeito de imprimir. Certificado histórico você tem diante desse estudo, estudo no seu tempo, sem contrato de cobrança, escolha quantas disciplinas estudar por mês, tá, irmãos? Tem a matrícula, que a gente não cita aqui, mas é uma matrícula, é uma inicial só para você poder entrar, entendeu? E depois que você entra, aí você tem o plano individual, né? Um livro, uma prova, um certificado, ou um casal, né? E esse casal é legal, tá? Por quê? Porque o casal, ele pode ser marido e mulher, ou pai e a filha, ou a mãe e o filho, né? A partir do momento que comprove. É 82 e 30. O que está inserido nisso aqui? Um livro, tá? Para os dois, e aí duas provas, ok? As aulas individuais também dentro do cadastro do CPF, né? Assistir às aulas comigo, acompanhamentos individuais, dúvidas individuais. Só um livro que é um para o casal, ok? 82 e 30, tá bom? E duas matrículas. E aí, computador ou celular, né? Você pode fazer notebook, tablet, sei lá, você pode fazer o curso aí. E o que é o curso? Ok? Você vai fazer 24 matérias, irmãos. Olha só que tremendo! É 24 matérias, né? Os livros aí, é tudo livro, tá? Não é aquelas apostilas impressas ou aqueles PDF. Não que a gente não te disponibilize PDF também, nós fazemos os resumos da aula. E aí sim, hein, Renson? E aí você tem os livros que vai te acompanhar pro resto da vida. Você vai sempre poder, a hora que vai fazer aquele sermão, consultar o seu livro, estar ali, ver os exercícios, reviver, né?
fora as nossas aulas que vai estar sempre aí à sua disposição no decorrer do curso, ok? Faz parte para você, tá bom? Então, isso daí vai ser sempre que você precisar, tá bom? 24 livros. Aqui tem livros, nós abordamos aí, é um período praticamente de 3 anos, quem faz certinho, estuda certinho, tá ok? 24 livros. Bom, nós vamos falar sobre a vida da igreja, tá? Então, as epístolas paulíneas, né? Para quem não sabe, é o fundamento da igreja, os fundamentos da igreja cristã, tá? Vida da igreja. Isso é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho da vida da igreja e as epístolas, gente, é algo importante para nós. A respeito de alguns assuntos que foram tratados na igreja, né, no decorrer da igreja já fundada, já militante ali pelos apóstolos, né, que perseverava na doutrina dos apóstolos, nos seus ensinamentos, que foi se decorrendo, né? Então, cada problema que surge, as epístolas elas são muito importantes, que eles vão tratar de alguns assuntos que surgiam, né? E graças a Deus que tem essas epístolas, tá? E hoje nós vamos falar de Efésios. Como que está a leitura de vocês nas epístolas paulíneas, hein? Hoje nós vamos falar de Efésios, tá? Propósitos eternos de Deus, tá? Aqui que você está vendo aqui o desenho, esse é um apresentador aí, e ele está nas ruínas, né, dessa igreja de Éfeso, que não tem mais, só tem ruínas da cidade. Fica na Turquia, tá? Hoje, né, essa bela cidade. Tá, a carta de Paulo é escrita aproximadamente em 62 depois de Cristo. Tinha como objetivo principal explicar os propósitos eternos de Deus, que consistem na salvação em Cristo, na transformação, na unidade em Cristo, na santidade e proteção em Cristo, tá? Então, essa carta, ela tem o objetivo de explicar os propósitos eternos, né, de Deus. Ela consiste na salvação em Cristo, na transformação e na unidade. Ela vai pegar muito bem isso daí, da unidade, tá? Então, a igreja em Éfeso, ela era situada na grande cidade de Éfeso, no centrão lá mesmo. Era uma cidade importante na época, era famosa, né, pelo culto a idólatra, a deusa Artemis, né, ou a Diana, né, em latim, Diana, né, em latim. Você sabe muito bem que Artemis é em grego, Diana é em latim, porque Roma adota, né? Então, Artemis para os gregos e Diana para os romanos. E certamente era uma cidade que sofria, irmãos, com a idolatria, né, alta, né, as pessoas vinham de fora. Então, Paulo escreve aos Efésios justamente o que ele está mostrando. Ele está mostrando o propósito da salvação em Cristo, a fé cristã, né, um ensinamento sólido, não irracional, não histórias, né, de carochinha, mas propondo, né, um estudo grandioso, né, da carta, ok? Então, propósito da salvação em Cristo. Ao iniciar a carta, o apóstolo Paulo agradece a Deus pelas suas bênçãos e alista algumas delas. Dentre elas temos adoção, redenção, remissão, herança, selagem. E aí nós vamos falar um pouquinho agora, de novo, né, sobre salvação. Porque as cartas de Paulo, né, elas têm geralmente, ele vai bater muito. Se ele vai combater a idolatria, ele vai combater mostrando a salvação e vai trabalhar, né? Como Romanos que nós vimos, que ele trabalhou muito aí, o justo viverá pela fé. Gálatas, que eu resolvi pular porque a gente não ia ter tempo para falar, né?
na verdade, hoje é a terceira aula, e nós estamos atrasados, porque é uma matéria puxada, então eu resolvi dar uma puladinha em Gálatas, mas Gálatas ele ia tratar contra o judaísmo, né? Ia falar de salvação também, o que Cristo fez, por que a gente não se circuncida, e hoje ele vai estar falando justamente de salvação, que as bênçãos da salvação para a nossa vida. E é isso que nós vamos ver agora. Preparados? Então vamos lá. Então, o propósito da salvação em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. Né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso. O povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Né? Então, está aqui o apóstolo Paulo trabalhando, né, em nós aqui a apresentação dele, né? Eu, o apóstolo, né? De Cristo Jesus. Aí ele já mostra que é pela vontade de Deus, não é por ele, né? E essa carta ao povo de Deus, da cidade de Éfeso. Ele já mostra o destino, né? E o povo que é fiel por estar aqui, ó. Tema central, unido com Cristo, ok? Aí lá no verso 2 ele vai falar que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, né? E aí ele vai aqui em Efésios 1:13, agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos tem abençoado, né? Então, por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Quer dizer, você já recebeu todos os dons, né? Em outras traduções, aqui está na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Boa noite, Adriana. E aí, o que a gente percebe? Né? Que a gente já, irmãos, nós já recebemos todos os dons espirituais do mundo celestial. Né? Nós já estamos assentados com eles nas regiões celestes. Ou seja, né, é difícil a gente entender isso. Mas o que acontece no céu tem que acontecer aqui na terra. E o que acontece aqui na terra é igual ao que acontece no céu. É a oração de Jesus modelo, né? Que ele fala, né, assim como é no céu, seja aqui na terra. Então, em prática e filosoficamente, teologicamente, né? Teologicamente, vamos falar, que é o certo, para acontecer isso, ok? É para nós já estar vivendo essa salvação, essas bênçãos, de todas as formas na nossa vida, ok? Alguma dúvida? Se tiver, pode pôr uma pergunta aí, tá? Se a gente não souber responder, a gente responde já ou até quinta-feira, tá bom? Por favor, tá? Deixa aí, deixa seus emotions aí, reação se faz sentido. Obrigado aí pelos corações e pelos joinhas, ok? Então, o propósito da salvação, ela vai gerar em nós a eleição, tá? Então, essa eleição aqui, ela, por exemplo, ela é muito, né, questionada em dois âmbitos, né? Eleição que Deus faz, né? E eleição porque Ele nos escolheu, né? Ele nos escolheu primeiro. Então é gerado algumas dúvidas, mas eu vou explicar aqui como que a gente vê, como que a gente pensa, tá bom? Essa eleição. Então, em Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Entendeu? Então, essa eleição, esse versículo, Paulo mostra que Deus, né, é sempre Deus, escolheu um povo para si, tá? E como foi isso? Esse povo é quem, né?
É lógico que no Novo Testamento é a igreja, né? Mas a igreja, o que, que ela passa a ser? O primeiro povo não foi Israel? É Israel, certo? A igreja ela surge a partir do momento que surge Cristo, certo? Então você tem Israel, mas a igreja ela não deixa de ser o Israel de Deus, ok? É, isso é muito importante, tá? Porque Deus não tem dois povos, Deus tem apenas um povo, o povo de Deus. Né? O Antigo Testamento é Israel, o Novo Testamento ainda é a igreja, mas é o Israel de Deus, tá? Nós fomos enxertados na videira. Então, o plano divino sempre foi que todos sejam salvos em Cristo Jesus, tá? Como aconteceu no Antigo Testamento a salvação que foi em Cristo, né? Na espera do Messias, ainda continua acontecendo em Cristo. Porém, só quem é salvo? Todo mundo é salvo? Como que é a salvação? Né? Coloca aí, se você entende, o que, que você entende. Como que se dá a salvação? Né? E esse texto de Efésios 1,4, né, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, é muito legal. Porque mostra que o pecado de Adão, segundo a onisciência de Deus, Deus não foi pego desprevenido. Mostra a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Quer dizer que se Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, né, em sua presença, é muito legal, porque antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz, né? Antes da criação do mundo. Então ele sabia que o homem ia pecar, ele ia ter que enviar Jesus, né? Ele ia ter que mandar os mandamentos universais para que a gente continuasse entrando na sua presença. Ele ia escolher pessoas ainda para falar suas perfeita e boa vontade, né? Então nós não fomos abandonados por Deus nem com nossos erros, nem com nossos desejos. Deus sempre está atrás de nós, por isso que ele nos escolheu e ele providenciou algo divino, né? A salvação em Cristo Jesus. Ok? Alguma dúvida? Então, porém, quem recebe a regeneração em Cristo Jesus serão salvos, né? Não há uma salvação universal, né? Que a gente chama de universalismo. Tem gente que acredita que está todo mundo salvo pelo sacrifício de Cristo. A verdade é que precisa ter a regeneração. De santos irrepreensíveis. É isso aí, de santos separados para Deus, santos irrepreensíveis, que são pessoas que fazem a vontade de Deus. Esse é o sentido, entendeu? Santo é separado, né, Renzo? E boa pergunta, né? Então, santo é separado. Essa a ideia, né? Separado para Deus. Irrepreensíveis é que fazem, né, a vontade de Deus. Essa ideia de fazer a vontade de Deus, né? De tentar colocar em prática tudo aquilo. É lógico que a gente sempre vai cometer erros, né? Mas o irrepreensível é isso, de estudar, de se dar razão da fé. Uma das coisas que é muito bom, Renzo, é isso. Quem faz Ibá de Kobi, que a tendência é ser um santo irrepreensível. Porque há muita gente aí que não sabe, né, o que quando pede a razão da fé, não tem, né? Muita empolgação, muita experiência, mas pouco conhecimento. E quando a gente é irrepreensível é porque quando as pessoas pedirem a razão da fé nossa, a gente vai saber explicar, tá bom? Isso também é muito importante, tá? Boa noite, Larissa, né? Que Deus abençoe aí, que você possa curtir aí e anotar aí e aprender conosco, que você cresça na graça e conhecimento com a gente. É isso aí, tá? Então, tá respondido, Renzo? Me manda um emoji aí, me manda uma manifestação se faz sentido para você. Ou se você tem algum termo, né? Às vezes você escutou desse evangelho aí hoje das igrejas, né, na internet, né?
E a gente escuta muitos ensinamentos, gente. Muitos ensinamentos hoje de teologia, né? Muitos ensinamentos de igrejas. E isso que é um problema, porque às vezes você está na igreja, você está assistindo outra igreja e essa igreja não crê da forma que a sua igreja crê. Né? Então, o Ibad Kobik é isso, é uma linguagem. Então, você que faz a parte aí da Kobik, que faz parte das igrejas cristãs, né? Porque, assim, tem muita igreja que não é considerada igreja, né? É considerada heresias. E dentro do mundo da internet, a gente está no meio de uma rede de muitos ensinamentos a pastores, mesmo de igrejas grandes aí, com outras crenças, né, com outros ensinamentos, e é isso que a gente pede, né, a sua atenção para isso. Entendeu, Renzo? Amém. Né? Tem alguma colocação diferente? Se você, Adriana, se você, Larissa, escutou de alguma forma diferente, pode deixar aí a sua manifestação, com todo o respeito, nós estaremos aí explicando, tentando explicar de forma clara, né? Tentando ser mais claros possíveis, ok? Então, esse é o versículo que mostra a eleição de Deus. Né? Nós, hoje, todos nós somos eleitos. Boa noite, Tamira! Somos todos eleitos aí. E depois tem um propósito, o outro propósito da salvação em Cristo, o que é? A predestinação. Esse também é outro, né, que dá um debate, né? Predestinação e adoção, né? Então declarou o apóstolo Paulo lá em Efésios 1, 5, 6, em amor nos predestinou, ou presença no amor, né? Ele nos predestinou para sermos adotados, né? Adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Tá? Então, existe pensamentos aí sobre isso, né? Predestinação, né? E, dentro da eleição que você destinados, né? Uns foram predestinados para a salvação, outras igrejas, né? Explica aí, né? Que você foi predestinado para a salvação e outros para a perdição, tá? Nós, né? Da Cobic, do IBAD aqui, os meus ensinamentos na minha igreja, nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que todos foram predestinados para a salvação, ok? Faz sentido isso para você? Você que está nos acompanhando? Então, porque predestinação significa destinar a vida humana com antecipação. Com isso, por meio do versículo em análise, vemos a onisciência de Deus, tá? Então, o que é isso? Deus já predestinou todo mundo para a salvação, ok? Faz sentido isso para você? Você está, todo ser humano está destinado à salvação para você? Sim ou não? Coloca aí, manifesta aí, ou você acha que Deus predestinou uns para a salvação, outros para a morte eterna? Coloca aí para mim, se você acredita, conforme você acredita. Eu fui claro para você, você está entendendo? Eu explico de novo, coloca aí. Não estou entendendo. Se você não está entendendo, coloca aí para mim. Não estou entendendo, que aí eu tento explicar de novo. Porque quem nos acompanha já passou, eu sempre discuto isso, porque é coisas que dá confusão na mente das pessoas, né? Então, nós do Ibad Kobik, da Kobik, acreditamos que todos foram predestinados à salvação. Precisa crer para ser salvo. Isso mesmo. Todo mundo foi predestinado para a salvação. Mas como que dá essa salvação? Crer. Né? Ou seja, Cristo morreu lá na cruz do Calvário, né? Por toda a humanidade. Nós não acreditamos que ele morreu em partes para um e em partes não para outros, entendeu? Nós não acreditamos isso porque a Bíblia ela é bem clara, né, Renzo?
que Deus amou o mundo de tal maneira, lá João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas tem um porém, para todo que nele crê. Então quer dizer, ele morreu pela humanidade, mas as pessoas precisam receber. Então nós não somos universalistas, como as pessoas acusam, que nós acreditamos que todo mundo está salvo. Não, não acreditamos que todo mundo está salvo. Entendeu? Nós acreditamos que as pessoas precisam crer. Faz sentido? Né? O texto fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Adriana, sim, mas cada um aceita se quer essa graça ou não. Isso mesmo, Adriana. Boa colocação. Você colocou tudo, é isso realmente. Né? Cada ser humano, então, a nossa doutrina da salvação, né, os arminianos, creem dessa forma, né, que o homem é responsável, né, e ele é responsável, né, em dar essa resposta, em acreditar, em dizer, né, em aceitar esse presente. Por isso que é graça, que nem você colocou, né? O que é a graça? É um presente, você não merecia, não há o que você possa fazer para se salvar, você só cabe aceitar, né? Ou você aceita ou não aceita. É isso. Você diz sim ou não, né? Ou você rejeita essa graça, né? Então, por isso que é de graça, é um presente que Deus sem você merecer. Você não merecia, por isso que é graça mesmo. Isso mesmo, Adriano, bem colocado aí e nos ajudou aí a responder. Romanos 9, kkk, o capítulo mais complexo. Verdade, né, Renzo? Nós podemos depois fazer aí uma proposta aí, fazer um embate desse capítulo 9 aí na Cobic. Mas precisamos que o Espírito Santo venha intervir na nossa vida para responder a essa graça. Isso, o Renzo, bem... Você tá, eu não sei, em qual área você está aí? Você está no calvinismo, né? Não, a verdade é isso, né? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. O Espírito Santo está sobre a terra, ok? Mas ainda é o homem que responde. Por quê? Porque há textos lá, né, Renzo, que diz: se escutar a voz do Espírito Santo hoje, né? Se escutar a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Né? A Bíblia sempre adverte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né? É isso, né? Escutar, né? Você precisa, por isso que você precisa aceitar, por isso que você precisa aceitar pela fé e deixar Deus falar. Porque Deus fala, né? Mas a gente não pode resistir. Tem gente que está resistindo, né? Mas Deus está falando, às vezes Deus está batendo a porta, né? Deus está atrás, né? Atrás de nós, né? O tempo todo. E por isso que nós precisamos pregar. E quando eu brinco assim com vocês, falo teólogos da inspiração, né? É uma heresia, né? Teologicamente, mas a verdade é porque nós precisamos pregar, senão não gera vida, né? E a inspiração é justamente isso, porque você prega e aí o Espírito Santo vai lá e, né, bate, né? Tem pessoas que eu preguei 14 anos na minha vida esperando a conversão e as pessoas vieram se converter aí depois de um bom tempo, né? E quanto tempo as pessoas pregando, né? Tem uma que a gente ficou aqui uns 15 anos, a gente levou, ele quase se batizou, nós levamos ele para a igreja do 15, lá da Batista do 15, onde a Adriana foi membra também lá, e eu levei ele quando ele estava quase para se batizar, quase desistiu. E tá firme aí, graças a Deus, porque assim, Deus vai trabalhando, vai usando a gente
para a honra, e é o Espírito Santo mesmo que convence o homem do pecado, da justiça. Às vezes a pessoa até se entrega, mas por motivos, né? E aí o Espírito precisa trabalhar, até que ela fala, não, eu preciso de Deus mesmo, e vai lá e se entrega, ok? E aí é essa predestinação, né? Nós todos somos destinados. Ok? Dá alguma dúvida aí? Posso continuar? Posso avançar? Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí. Depois a gente responde, né? Vocês ficam só de olho em ser alertado aí da sua resposta, tá bom? Redenção e remissão. É o outro propósito da salvação, né? Redenção e remissão. Gente, essa redenção e essa remissão, né, Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio de seu sangue. Olha aqui o detalhe, tá? O perdão dos pecados através do sangue, né? Há muitos teólogos dizendo que o sangue de Cristo não tem mais poder, tá? Então, é isso aqui, ó. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ok? Então, ao dizer essas palavras, irmãos, o apóstolo ensinou que a redenção acontece, né, pelo sangue de Cristo. A verdadeira doutrina de redenção ensina que Jesus Cristo morreu pela humanidade a fim de resgatá-los, né, e ensiná-los, né, ensinar que Jesus Cristo morreu pela humanidade para resgatá-la, né? Então, João 3,16, como eu disse, né, Deus amou tanto o mundo, né, que deu seu Filho unigênico, ou único, né, também no versículo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É o sangue de Cristo, né? Por isso que a gente sempre faz a ceia, os elementos, né? O corpo e o sangue. Por quê? O sangue foi o que aspergiu os nossos pecados, né? No Antigo Testamento, o que acontecia? Era o sangue do animal, né? E que era aspergido na Arca da Aliança. E é engraçado isso, irmãos, porque onde estava a Arca da Aliança tinha um propiciatório, né? Que era colocado ali o sangue, e o sangue era aspergido, né? Ali no propiciatório, dentro estava a lei, né? Por quê? Porque ele fazia assim, ele aspergia, porque dentro da arca estava a lei, né? E para você ter ideia do simbolismo tão profundo, que ele fazia assim, né? E a ideia que ia ali no propiciatório, na arca, justamente porque aquele sangue estava apagando o teor da lei sobre a sua vida, porque a lei é que nos condena, a lei é que mostra que nós somos falhos, a lei que serve de aio, né? Aio significa o senhorio da escravidão, né? Então é a lei que nos aponta a essa situação de que a gente é pecador, né? E o sangue, o que é isso? É que nos torna, né, remidos, rendidos, comprados. Nós fomos comprados pelo sangue. Você está rendido. Rendido o que é? Você sabe o que é rendido? Já viu quando a polícia chega e fala, para cima? Você está rendido. Porque ali você não pode fazer nada. Se você fizer alguma coisa, já era. Então, isso é redenção. E o que nós não entendemos, né, é que nós estamos rendidos diante de Deus, né, através do sangue de Cristo. Nós somos um povo de Deus através do sangue, porque o sangue nos tirou a culpa, o pecado, né, porque a Bíblia fala que o pecado é o que nos separa de Deus. Por isso que hoje a gente pode entrar com ousadia, com intensidade. Por isso que nós falamos que precisamos confessar os nossos pecados, né? A intenção é essa, confessarmos, porque já está pago, está limpo, mas confessamos, porque cometemos pecado, não que estamos sendo salvos, mas porque o sangue de Cristo está
em nós aí, né, sobre nós, já foi derramado, já foi pago esse alto preço. Faz sentido para você? Você entendeu os benefícios da salvação em Cristo? Se não entendeu, marca aí, faz uma reação, coloca o seu comentário, que é muito importante para nós. Com certeza a sua dúvida também vai esclarecer a dúvida dos outros. Nos ajuda aí, né? Cadê a Tamira? Tamira, cadê as suas perguntas? Boa noite, Rafael Coiado. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo em nosso meio. Então, e aí outra coisa que aconteceu, né? Além da nossa redenção, né? Aconteceu a herança, né? E aí Efésios capítulo 1, 11 a 12, né? Nele fomos também escolhidos, alguns manuscritos dizem feitos, herdeiro, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Né? Então, é a expressão que também fomos feito herança, significa em que nossa sorte está lançada ou ser escolhido. Não, Paulo doutrinou a igreja de Éfeso, gente, que salvos em Cristo tornam-se escolhidos e designados por Deus. Tá? Então, você tem a herança divina, né? Qual é essa herança, né? De ser escolhidos, né? De fazer parte dos escolhidos, do povo de Deus, ok? Alguma dúvida aí? Posso continuar? Quer algum comentário? Glória a Deus, é isso aí, Tamira. Isso aí. Então vamos prosseguir. Posso prosseguir? Alguma dúvida? Ficou entendido? Isso tudo em Efésios, irmãos, para você ver, né? Capítulo 1 de Efésios, né? E depois nós tivemos a selagem, por último, né? Foi o que Paulo falou, lá em Efésios 1:13. Selagem do quê? O selo do Espírito Santo, né? Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Tá bom? Então, gente, todo mundo, a partir do momento que crê, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados. Então você já está selado no Espírito, tá bom? E isso que nós acreditamos, tá? Então o vocábulo selo indica autenticação, ok? O que o anjo, você já tem a marca da promessa. Já ouviram aquele cântico, a marca da promessa? Você já tem. A partir do momento que você creu e houve a regeneração, né? Como nós lemos lá em Romanos 1:17, que você 10:17, né? Que se você confessarem Cristo com a boca e crer com o coração e confiar em Deus, você fez todo esse processo mesmo, né? Porque confessar com a boca, crer com o coração e confiar, confiar, você só entrega a sua vida para quem confia. Você confiar, né? Você já foi selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você já recebeu o Espírito Santo. Tá entendendo? Faz sentido para você? Ou você acha que não? Coloca aí. Será que só crendo eu já fui selado no Espírito Santo? Coloca aí para mim, você. Você acha que não? O texto é claro. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você já recebeu. Você já foi selado. Tá ok? Se você crê de forma diferente, me fala, por favor, que a gente precisa explicar. Tá ok? Que você não saia com dúvida daqui disso, que você já está selado com o Espírito da promessa.
tá? Quem pode arrancar o selo que há em você, né? Quem pode arrancar, tá? Então o vocábulo selo significa o quê? Uma autenticação, ok? Autenticação, garantia de propriedade. A figura selo é aplicada por Paulo que os crentes são propriedades por Deus, ok? Então, lá no capítulo 1, de 15 a 20, ele fala: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor, Jesus e do amor demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Olha, Paulo nas orações dele, peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês o Espírito. Espírito do quê? De sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Deus. Esse é o nosso desejo aqui do IBAD, tá? Que essa noite vocês saiam aqui com o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. E oro também para que os olhos do coração de vocês sejam sempre iluminados. Isso daqui, iluminados, é a função do Espírito Santo, tá? Iluminar para que vocês tenham visão plena do conhecimento e da sabedoria de Deus, ok? A fim de que vocês conheçam a esperança, entendeu? Por isso, para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, e esse poder exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Ok? Olha só que clareza do texto. Tá bom? Você pode dar um glória a Deus aí? Se tiver alguma dúvida, deixa aí. Se tiver alguma pergunta, faça aí. Então vamos lá. Então, qual é o propósito, tá, dessa graça transformadora, né? Então nós vamos ter lá em Efésios, né, no capítulo 2 e 3 da carta do apóstolo Paulo, onde ele ensina o caminho da graça, irmãos, transformadora, né? Ou seja, que aproxima-nos de Deus. E aí nós recebemos a transformação espiritual. Né? Paulo lembrou aos irmãos que quando eles ainda não haviam vivificados pela graça de Deus, andavam segundo o curso deste mundo. Né? Então, pecaminosos, segundo as diretrizes do príncipe da potestade do ar, andavam conforme as paixões da carne e eram por natureza, filhos da ira, né? Então, vamos ver lá, eu vou dar um stop aqui, deixa eu abrir a Bíblia aqui para vocês, em Efésios capítulo 2, Efésios 2, verso 2 e 3. Vamos lá. Deixa eu ir lá. Só um instantinho. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Efésios capítulo 2, verso 2 e 3. Vamos ler do 1, né? Então vocês estavam mortos em suas transgressões. Então, quem não aceitou a Cristo ainda está morto, né? Então, eu gosto muito da igreja positivista, né? Que ele põe lá cada dia mais esse mundo ainda mais dos mortos, né? Ele está dizendo sobre isso, né? As pessoas mortas, né? Onde há o pecado, né? Onde parece que cada dia está mais dos mortos, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mortos com o quê? Em Deus, né? Porque você está afastado de Deus, né? Nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Tá? Isso daqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente depois. Esse príncipe do poder do ar é muito legal isso, né? Porque muitos pensam onde é o inferno, né? Então,
A gente precisa entender isso, né? Eu deixo essa pergunta para você: onde que está o inferno? Tá bom? O espírito e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Tá vendo? Nós não merecíamos a salvação. Nós merecíamos o que? A ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu. Né? Deu o quê? O seu Filho. Nos deu a salvação, nos deu o escape. Né? Essa é a grande conduta. Deixa eu ver, Renzo. Nessa época, nós usávamos o seio quando escrevia uma certa para verificar sua autenticidade. Um simbolismo que Paulo usa para falar quem crê em Jesus Cristo recebe o selo que pertence a ele. Isso mesmo, Renzo. E esse selo é a marca da promessa, é o espírito da promessa, é o espírito da promessa, ok? Mas muitos creem, mas continuam ao pecado. E aí? Isso aí, né? A Adriana colocando aqui. Não houve transformação, mas acredito que aí a semente já brotou. O difícil é continuar a crescer. Muitas pessoas são fracas e voltam ao pecado porque não se libertam totalmente. Lembrei do testemunho do Silvio. Acredito que ali no coração dele já havia uma semente brotando e Deus não permitiu que ninguém matasse essa semente. Mas é um assunto muito complicado. Boa, Adriana, boa, boa. Adriana, veja bem, é isso mesmo, é uma semente, né? É uma semente. É uma semente que é plantada, ela vai brotar a salvação. Ou a ideia da pessoa abrir os olhos e ser salva, ou o tempo que ela vai acreditando, mas ela não entregou, né? Eu gosto muito de Romanos, se eu não me engano, 10:17, que ele fala, né? Se você crer e confessar com a sua boca e crer de todo o coração, né? E confiar, né? Ele mostra umas 3 fases aí, né? Da salvação. E assim, a salvação não cabe a nós, quem salva é Deus, né? Isso é a verdade, tudo que nós vamos se surpreender. Mas, assim, em prática, como que o cristianismo explica pela Bíblia tudo isso, né? É assim, a salvação, quando ela acontece, ela é um pacote completo. Então, nós podemos verificar com muitos, né? O que aconteceu e assim, existe você crer em Deus, mas você não entregar a sua vida totalmente. Então, não houve salvação. Porque a salvação é um pacote. E quando ela entra na sua vida, ela causa mudança. Né? Ela é seguida da regeneração. Então, ela pode ser que ela está em um processo, porque a salvação é um ato, entendeu? Você crê, você foi salvo. Isso mostra bem lá alguns vão dizer, não, é porque Jesus sabia que ele ia se salvar, não sei o quê. A salvação é um ato. A pessoa crê realmente de todo o coração, ela entregar e confiar, é um ato. Né? E vai acontecer. Não que ela é um ato e um processo, porque a santidade ela é o processo. Como ela vem dentro do pacote, né, da salvação, porque a salvação ela basta crer, eu creio. E o processo é por causa da santidade. Então pode ser que ela venha a salvação e comece o ato do processo, mas esse processo ele se dá pelo conhecimento. E se a pessoa não acreditar na palavra que a palavra está dizendo, ela não vai ter o processo da santidade, porque ela precisa
crer e confiar, entregar, né? Romanos 10:17 fala muito sobre isso. Então, a gente precisa entender que quando ela vem é um pacote completo, ela já vem a regeneração, ela já vem a justificação, né? E a pessoa precisa ser discipulada. É lógico, né, que isso vai abrindo os olhos, vai abrindo a consciência, e uma hora a pessoa vai vendo, né, vai caindo as escamas, né? Então nós podemos falar que é uma semente, né, que ela vai brotar, né? Jesus fala da palavra do semeador, né, que tem sementes, né? Graças a Deus que tem aquele texto, para a gente entender que nem todo mundo vai aceitar de primeiro, porque ela está com algumas preocupações da vida, né? A palavra do semeador, ela fala muito isso, né? Que uma semente caiu entre os pedregulhos, né? E aí brotou, não criou raiz, e a primeira tempestade que vem, a primeira chuva, aquela semente se perde. Outras caíram sobre espinhos, né? Então, é para você ver que, às vezes, você precisa lançar a semente da graça e lançar até que caia no terreno do coração. E aí você vê bem a responsabilidade humana que ela tem, né, de preparar o solo, tá? É muito típico isso, né? Então, quem tem a responsabilidade de tirar os pedregais? É o ser humano. Quem tem as responsabilidades de tirar os espinhos e os abrolhos? O ser humano, né? Porque é o seu coração, né? O seu coração. Então, a gente crê que realmente ela é um ato da pessoa crer, se ela crê mesmo, se ela preparou o solo para receber, né? Se ela está disponível, né? Então, há muita gente que ainda está com o coração de pedra, está sufocada pelos espinhos, mas a gente não pode desistir. Enquanto é um ser humano, ainda há esperança. E Deus não se agrada, né, de ver as pessoas indo para o inferno, né? Podemos falar assim, ok? Mas boa colocação sua aí. É um assunto muito complexo. Eu espero que eu te dê alguma luz aí no seu entendimento da salvação. Ou não quero ter complicado mais do que isso. Alguém tem algum posicionamento aí? Os teólogos da inspiração, Tamira, Renzo, né? E, e eu não vi mais aí a Larissa, né? O próprio o Cleiton, o Rafael, né? Que entrou, né? Deixa suas dúvidas aí, nos ajuda, tá bom? Então vamos. Obrigado, gente. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, faz parte aí. Se sentiu respondida, Adriana, deixa aí um joinha. Se não se sentiu, amanhã eu vou estar falando mais de salvação. Eu te convido a participar né, sobre esse assunto, se você quiser. Tá? Tem assuntos assim que é complexo, mas a gente não cabe a nós, né, ficar querendo explicar a salvação. A gente pode falar como que ela funciona. Basta crer e confessar de todo o vosso coração. Mas ela é vista, né? Ela é cobrada através dos frutos, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A salvação, ela é seguida de regeneração, né? Se não tiver regeneração, para nós não há salvação, tá? Ok? Então, esse é o propósito, né? Então, o propósito da graça transformadora, né? Ela é um pacote totalmente, tá, gente? Ela vem aí e aí ela segue, né? Eleição, predestinação, adoção, redenção, né? Então a pessoa se rende, se entrega e quer fazer a vontade, remissão, herança, selagem, tá? Ela vem com essa regeneração, né? O apóstolo, ele discorre, né, de três grandes resultados da graça de Deus. Ele fala que podem ser alistados da seguinte forma: aproximação, reconciliação e acesso, né? Quanto ao primeiro, ele fala assim,
que é a aproximação. Paulo asseverou, né, que naquele tempo estava sem Cristo, separados, né, da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus, Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós antes que estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, né? Efésios capítulo 2, de 12 a 13, né? E aí Paulo ensina aos crentes que fomos aproximados de Deus pelo sangue de Jesus, né? É o sangue de Jesus, né, que nos purifica, que nos dá a certeza de chegar até a Deus, ok? E isso é muito importante. Segundo é a reconciliação, né? É a reconciliação. O apóstolo afirma: sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, né, dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizades, né? Então, a cruz de Cristo fez isso, né? Paulo doutrinou a igreja de Éfeso, né? Afirmando que por meio de Cristo nós somos reconciliados, né? Por isso herdamos a sua paz, que excede todo o entendimento. Gente, é maravilhoso saber o que Cristo fez para nós. Isso é um grande propósito, né? E aí, no capítulo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo enfatiza que a igreja herdou a responsabilidade de ser porta-voz da multiforme sabedoria, tá, de Deus, para que agora a igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, irmãos. Com confiança pela nossa fé nele. Então, Efésios 3, capítulo 3, de 10 a 12, fala isso. Isso significa que a função da igreja é trombetar, é anunciar, é clamar, é falar com várias sabedorias. E vocês estão aqui essa noite, vocês poderiam estar em vários canais aí, mas vocês estão aqui para aprender a trombetar com sabedoria, falar da salvação com sabedoria, com conhecimento, tá? É isso que é importante. Então, essa é a função da igreja, né? E ele fala assim num vocábulo multiforme, que significa multicolorida e multifacetada, né? Ou seja, por esse motivo entendemos que a sabedoria de Deus possui muitas formas, né? Cores e faces. Por isso que a gente fala, né? Pela razão, pelo louvor, né? Pela palavra, né? Por isso que a gente usa, né, hinos, cânticos, né, leitura, explanação, testemunho, né, é a multiforma e sabedoria que as pessoas podem ser salvas. É o seu testemunho de vida, às vezes sem palavras, mas só de você fazer, as pessoas podem se achegar a Deus. Elas falam, quem é essa pessoa assim, tão correta, né? E às vezes o seu testemunho de vida pode incentivar muitas pessoas, ok? Nós vamos falar agora o propósito, né, da unidade em Cristo. A carta ela é escrita por isso aqui, unidade em Cristo, ok? Então esse daí é um dos assuntos tratados por Paulo aos Efésios. É a unidade que deve haver no meio de Deus. Por isso que você precisa ir para a igreja, né? A igreja, ela é a união do povo de Deus, irmãos. Que nada mais é que o reflexo de uma união a Cristo, tá? Em conformidade com sua palavra. Isso que é importante, tá? Então, nós vamos ler lá Efésios 4, de 1 a 6. Olha só o que o apóstolo ele vai colocar lá em Efésios, gente. Efésios 4,
de 1 a 6. Presta atenção aqui já, Efésios 4, aqui, ó, a unidade do corpo, né? Então, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros com amor, tá? O que é suporte? Suporte segura, tá? Suporte segura. Façam todo esforço para conservar. Todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um corpo e um só Espírito, assim como a esperança, para a qual vocês foram chamados, e há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos, em todos, tá? A gente precisa tomar muito cuidado. Esse texto aqui, ele é um tapa, né, na nossa cara, né, e justamente porque tem gente que se sente especial, diferenciado. Não, é um só Espírito sobre todos, em todos, conserva a unidade, não tem mais, nem menos, nem desfiliado, entendeu? Isso é a unidade na igreja, suportando, aguenta, meu irmão, tá? Sabe? Faz parte da família, entendeu? Suporta, né? O texto é muito claro, né? E Paulo roga aos irmãos para que vivam de maneira digna da vocação celestial e que mantenham a unidade na igreja, irmãos, com auxílio e humildade, né? Mansidão, longanimidade, e isso é muito importante, né? Paulo enumerou dons ministeriais, dizendo, ele mesmo deu uns para apóstolos, Efésios aqui 4:11, ó. 4:11, ó. Isso aqui é o serviço dentro da igreja. Então ele designou alguns para apóstolos ou para profetas, tá? Esse serviço de apóstolo é o missionário, outros evangelistas, outros pastores e mestres, tá? Missionário que funda igreja, que vai fazer outra igreja, tá? Evangelismo, você evangeliza para a igreja local, para trazer para o discipulado, tá? Então, apóstolo e evangelista é duas coisas distintas, dois serviços distintos, ok? Tá compreendido ou complicou, tá? Então, os que recebem ao Senhor esse dom são escolhidos por Deus para a realização de obras pioneiras, tá? Os apóstolos. E desbravadores, né? Aqueles que vão em locais, né? Como os discípulos de Jesus e o próprio Paulo, né? Viajava, fundava igreja, né? Isso aí. O profeta, este por sua vez, são os obreiros levantados por Deus, a sua finalidade de zelar pela limpidez doutrinária da igreja. Você que já está fazendo o IBAD, você tem grande probabilidade de exercer o dom de profecia, né? É o cara que vai zelar pelos ensinamentos, entendeu? Porque às vezes o pessoal pensa assim, eu vou fazer teologia para ser pastor. Não, irmão, você não vai fazer teologia para ser pastor. Você vai fazer teologia para você cumprir um papel dentro da igreja, ensinar os pilares da doutrina da fé. Você vai ser responsável por aquele grupo de você colocar e tirar as dúvidas da fé. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser o professor, você não precisa ser o líder de célula. Você vai ser um dos pilares. A igreja é um corpo. Você pode ser o dedinho lá ensinando os outros dedos. Você pode ser o pé ensinando todos os dedos. Entendeu? Faz sentido para você? Coloca aí se faz sentido. Mantenha-se firme.
Entendeu? Deixa Deus usar você. Não é que você vai ser o pregador, não. Você vai ser o cara que faz a polarização, né? A polarização. Você sabe o que é fazer a polarização, né? Com uma abelha que vai lá na flor, pega o néctar e espalha nas outras flores, fazendo a polarização. É isso que é fazer a polarização. Você vai fazer a polarização da sã doutrina na sua igreja. Tá entendendo? Faz sentido? Você vai ensinar, você vai ter a linguagem, você não vai ficar no acho, eu não sei, eu tenho que ver, entendeu? Por isso que você está aqui, tá ok? E o que é o evangelista? O evangelista é a natureza deste dom, implica anunciar fervorosamente o evangelho de Cristo. Os evangelistas são fundamentais na plantação de igrejas e são fundamentais no estabelecimento da igreja, são fundamentais para a igreja, para ter uma obra ativa de trazer novas pessoas, né, de levar a mensagem para fora, anunciar, né, nas ruas, nas praças, é isso. Né? E pastores são aqueles que cuidam, mestres são aqueles que ensinam. Né? O que eu estou fazendo aqui é dom de mestre, né? ensinando talvez os novos pastores, novos evangelistas, novos profetas, novos apóstolos, né? Ou novos mestres futuramente. E aí, qual é o seu dom aí? Qual é o seu serviço? Coloca aí. Você é apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre? Hã? Mesmo independente, sem reconhecimento da igreja, irmão. Né? Isso é importante você saber. Sem reconhecimento, às vezes, da sua igreja local. Porque quem reconhece é Deus. E o seu serviço é fundamental para Deus. Todos nós fomos chamados. E partimos de um ministério. Nós fomos... a gente já tem de testemunhar, já. Né? Logo na nossa conversão, nós somos chamados como testemunhas de Cristo. Né? E aí, o serviço na comunidade, ela vai seguir o nosso processo. E qual é o seu? Coloca aí, manifesta aí para nós aí. Anota aí, Tamira, Adriana, Larissa, Ricardo, Cleiton. Coloca aí para nós, Adriana. Paulo nos alerta, né, que a igreja ainda é o corpo de Cristo, né? Faz sentido para vocês isso? Então vamos lá. Se não entenderam, pode colocar sua dúvida aí, deixa marcado aí para nós, tá? Propósito, a santidade, né? Então, isso aqui, a salvação, ela é um ato, né? A santidade, ela é um processo, tá? Então, lá, escrevendo para os irmãos em Éfeso, Paulo expôs nitidamente o caráter cristão quando exortou a santidade, tá? Isso daí tá lá em Efésios 4, né? Capítulo 4, tá aqui. 4, 20 a 24. Vamos lá que eu... Tá aqui. 4, de 20 a 24. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe os desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidades provenientes da verdade. Tá vendo? A Adriana, na sua pergunta, Adriana, é isso que nos faz aqui. Se a pessoa não tem as características do velho homem, não se está despindo do velho homem, não foi salvo. Né? Foi só uma empolgação, só uma culpa,
tá? Não houve arrependimento, não houve salvação, tá bom? E aí, ó, Paulo está colocando aqui, ó, foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, de acordo com a verdade. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e vestir do novo homem. É por isso que Paulo vai falar, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Né? Se não há novidade de vida, fica complicado falar que foi salvo. Não foi. Ok? Gosto de orar pelos outros, mas não sei se é dom, porque nós, cristãos convertidos, temos o dever de orar uns para os outros. Então, acho que não tenho o dom. Tamina, todos nós temos um dom de serviço, né, dentro do serviço. Né? Nós fazemos. Você orar é de todas. É lógico que tem o pessoal que da intercessão, tá? Da intercessão, que é um chamado mesmo, né? Interceder pelos outros. É um serviço, né? O dom de orar, ele tá ligado à misericórdia, tá? Misericórdia, que você sente com o coração, tá? É o dom de misericórdia, tá? E dentro desse serviço seu de orar, talvez seja, né, Tamira, o de profeta, né, de anunciar, né, ó, tô orando por você, Deus vai fazer, né, ou de evangelismo, né, de repente. A gente precisa estar observando, mas todos nós temos um dom, né, nós partimos com um dom, e todos nós estamos dentro de um ministério, tá bom? Pode ter certeza, você entregou sua vida a Cristo, não é só o serviço lá para a comunidade, que é a mídia, tá? Mas você tem um serviço, né? Então, talvez o seu dom, né, seja o de profeta, né? E você está aqui, né? Com certeza seja o de profeta, tá? Tá buscando mais conhecimento, tá ótimo? Tá? Se sentiu respondida, põe aí. Se não se sentiu, a gente vai conversar sobre os dons aí mais pra frente, tá? Então, vamos falar sobre isso aí. Vamos falar mais sobre os dons, tá? Já já. Adriana Figueiredo, respondendo sua pergunta, eu queria mesmo ser profeta e profetizar bênção, cura, libertação e salvação na vida de todos. Mas eu tenho um gênio muito difícil, um coração ainda muito duro. Deixa eu ver aqui. Muito duro. Ainda muito duro. Ainda tenho que ter muita transformação. Longe de parecer com o coração de Jesus, que é bom e puro e só vê o lado bom das pessoas. Adriana, bom, você colocou você colocou algo muito importante. Adriana, você precisa realmente assim colocar na mão de Deus, né? A gente confiar, né? Não é abrir todas as portas da nossa casa, não, tá? Mas acreditar que Deus muda o ser humano, sim, que o ser humano é um ser que muda, tá? É isso que você precisa acreditar, né? Lógico que há pessoas de traço e Deus fez a gente assim, né? Fez e mesmo a gente recebendo assim, ele transforma as nossas perspectivas. Mas você é a melhor pessoa que Deus quer te usar, entendeu? Da forma que você é. Então, há alguma transformação? O que? Essa é acreditar mais em Deus, né? É isso. Por isso que nós crescemos na graça e no conhecimento, né? E a transformação é na mente, entendeu? Agora, você vai lutar com algumas coisas que você foi feita dessa forma, né? Então, você tem problemas com as pessoas, tipo, a palavra que dói, às vezes no seu coração é traição, essas coisas, você não confia nas pessoas, né?
Mas Deus chama para você acreditar que Deus é poderoso para... Ó, entenda. Não é que você tem que confiar nas pessoas, é que você tem que confiar no poder de Deus para transformar as pessoas. Tá entendendo? Faz sentido para você? Tá? Então é isso que você precisa confiar. Confiar no poder de Deus, né? Não nas pessoas, porque o ser humano ele é pecador. A Bíblia fala, maldito do homem que confia no homem. Tá? Então você não está errado. O erro é a inversão de você olhar da terra para o céu. Né? Você tem que olhar do céu para a terra, porque a transformação ela vem do céu para a terra. Né? Por isso que a gente fala lá no Pai Nosso, ó, venha o teu reino, né? Faça-se aqui na terra como no céu. E você pede para Deus fazer na terra como no céu. É essas nossas orações, Dri. É essas nossas orações, tá bom? Coloca isso e você fala, Senhor, eu não confio, eu sou que nem Tomé, eu não acredito, mas eu quero que o Senhor faça. E aí exerça a sua responsabilidade. Ó, o seu dom de profetizar, né? Profeta, né? Anunciar as coisas grandes, as obras maravilhosas de Deus, tá? Anunciar. E profeta, né? Nem todo pastor, é assim, todo pastor tem que ser profeta, né? Todo pastor tem que profetizar, né? E nós precisamos ter essa ousadia de confiar no poder de Deus, que Ele é capaz infinitamente mais de fazer aquilo que pedimos ou pensamos, né? Essa é essa a nossa função, de acreditar, né? Então, coloca isso diante do Senhor e fala, Senhor, me dá mais fé, me dá mais ousadia, me dá mais intensidade. Ore, que Deus vai fazer essa obra e vai te usar tremendamente. Sentir respondido e feliz. Dom de profeta, amém, recebo. Tamira, é isso mesmo. Porque o profeta, o que é o profeta, gente? O que é o profeta? O que o profeta fazia no Antigo Testamento? Ele anunciava o quê? O juízo de Deus. Né? E a partir do momento que você está buscando o conhecimento de Deus, e lembra que eu estou falando que o passo de você estar aqui, né, é ser as pessoas independentes do cargo ou reconhecimento dentro da igreja, mas as pessoas que vão polarizar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensinamento, de abrir a Bíblia e falar, ó, não é assim, o texto diz assim que a Bíblia diz. É isso, entendeu? E vocês vão abrir a palavra que está pautado na Bíblia, é o texto assim, entendeu? E assim, o profeta, ele ora, né? Ele ora por cura, ele ora por vitória, ele ora por emprego, né? Aí já tem um outro dom, né? Dom de misericórdia, né? Que aí você sente com o coração, você sente a necessidade, né? Você entra nos propósitos, né? Isso faz parte do profeta, né? Entra nas causas, né? É tremendo, tá bom? Espero que a Adriana te encorajei, Adriana. Espero que te encorajei. Espero que você se sentiu respondida aí, tá bom? Vamos lá, vamos voltar ao, ao texto aqui. Propósito de proteção em Cristo, entendeu? Então, a salvação é isso, gente. Ela tem propósito da proteção em Cristo, né? Ao tocar na questão da proteção que existe em Cristo, o apóstolo faz duas afirmações. Primeiro, a vida cristã possui guerras, e segunda, temos armas dadas por Deus para vencer as batalhas e teremos de enfrentar, né? Olha só, Efésios é um grande livro, povo, né? Porque ele fala das batalhas, né? Ele nos reserva, né? Conta das nossas batalhas aí, lá em Efésios 6, né? Ó, vamos lá, Efésios 6, deixa eu compartilhar aqui a Bíblia.
Efésios. Então, Efésios 5, né, ele vai falar do casamento, né, e é legal, vida em comunidade, os deveres conjugais, né, ele vai falar dos deveres sociais, aí ele vai trabalhar, né, deveres de pais e filhos, e ele vai associar tudo isso, ó, deveres de escravos e senhores, e aí ele vai falar, né, de todas as batalhas ali que ele vem comentando, para se manter em unidade, o que, que a salvação fez, a nossa briga, a nossa luta, né? De tudo isso ele vai falar, mas use as armas espirituais, ok? Aí ele vai falar, né? O cinto da verdade, né? Efésios 6,14. Vistam-se do cinto da verdade. Assim, né? Aqui, ó. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, né? Então, isso daí o que, que era? Era usado para segurar, ajustar, né? A couraça. Deus concedeu à igreja o espírito da verdade. Logo devemos andar na verdade, né? Então, usar, cingir o cinto da verdade para segurar, né? Para segurar, para não deixar cair, né? Então, nós precisamos usar o espírito da verdade. Aí ele fala, né? A couraça da justiça, né? Aqui no 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade e a couraça da justiça, né? Proteção do peito e do coração, né? A couraça da justiça. Gente, Deus também planejou nos livrar dos sentimentos negativos, tá? Então, quando fala aqui, ó, vestindo-se a couraça da justiça, é a proteção ao coração, ao sentimento, às emoções. Você tem que proteger, né? Vestindo a couraça da justiça, né? O que é a couraça da justiça? É crendo que Deus está fazendo tudo em todos, Deus está cuidando de você, entendeu? Isso que é importante, tá? E olha só o que, que ele vai falar, ó, usa Efésios 6,15, calçados os pés com a preparação do evangelho. Gente, o que, que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão preparando os pés com, é, com a preparação do evangelho, né? Tipo aqui, 6,15, tá aqui, ó. E tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz, ok? Esse modo, né? Porque os pés ele te leva para onde for. Se seus pés não tiver calçado no evangelho da paz, aonde você for, você pode causar confusão, você pode cair nas rodas dos escarnecedores, né? Se assentar na mesa dos zombadores, né? Então é isso, calçar os pés, né? Proteção dos pés. O evangelho de Cristo é a base da fé e também nos leva a evangelizar, irmãos. O nosso propósito é anunciar. Né? Se a gente não vestir o evangelho da paz e caminhar, nós não seremos o sal da terra e a luz do mundo. Né? Olha só, escudo da fé, Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Né? O maligno tem jogado setas. Quem é o seu escudo? Hã? Quem é seu escudo? Então é a proteção dos ataques, né? A fé firme fundamento, Hebreus 11:1, né? O escudo da fé nos protege das flechas, das heresias, do mundanismo. Você está aqui se armando com o escudo da fé. O escudo da fé é o quê? A palavra de Deus, é a sua fé firmada. Quando Jesus foi atacado no deserto, aquilo era setas de Satanás. Ó, pula do templo, né? Se você é o filho de Deus, aí Jesus combateu, usou o escudo da fé, ele combateu com a palavra, né? Ele levantou, falou, não, aqui, ó, que Deus escreveu, aqui que eu estou firmado, né? Não só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra de Deus, né? Então, é isso, irmãos. O escudo da fé é você pegar as suas promessas, as promessas de Deus, não o que os outros estão falando. Tá entendendo? Faz sentido ou não?
Olha só, capacete da salvação. Você tem que blindar a sua mente, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Proteção da mente, convicção da salvação, ajuda-nos a resistir o diabo e as suas propostas, que tenhamos na mente de Cristo, espada do Espírito, proteção ao ataque, a palavra de Deus nos permite desfazer as artimanhas de Satanás, que saibamos manejar a palavra da verdade. É por isso que vocês estão aqui. Vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas vocês estão aqui, tá bom? Então isso é Efésios. Eu quero deixar aí para vocês, né, a reflexão. Questão para a reflexão de Efésios. A salvação, a transformação, a unidade, a santidade e a proteção espiritual são propósitos eternos de Deus, proclamados pelo apóstolo Paulo. Atualmente, esses propósitos têm sido desfrutados pelo cristão? Então vamos lá. De novo a pergunta. Coloca aí para mim, aí, você que está aí pelo Facebook, Adriana, Larissa, Renzo, Tamira, né? Cleiton. Coloca aí. Né? Questão para a reflexão. A salvação, a transformação, a unidade, a santidade e a proteção espiritual são os propósitos eternos de Deus proclamados pelo apóstolo Paulo. Atualmente, esses propósitos têm sido desfrutados pelo cristão? Sim ou não? Tá? Então coloca aí para mim, eu vou ficar muito contente em escutar de você isso, né? Então, a gente tem visto isso realmente funcionar dentro da igreja, né? A gente tem visto isso agindo dentro da igreja. Nós vamos agora para o capítulo 2 do livro. Então, você que está conosco aí, hoje nós estamos estudando as epístolas paulinas e nós vamos encerrar aqui no capítulo 2, tá? Mais alguns minutos nós encerramos. Nós vamos ver aqui Filipenses, a alegria, né? A carta da alegria, né? A alegria cristã. Então, a carta aos Filipenses, amados, ela foi escrita quando Paulo estava em Roma, por volta de 61 depois de Cristo, e foi escrita com o propósito de encorajar os crentes de Filipos a seguirem firmes na fé, pois o cristianismo transcende as barreiras naturais e a sua esperança está além desta vida, está em Cristo. Né? Você acredita nisso? Né? Que a sua esperança está além dessa vida? Então, essa é a igreja, né, de Filipos. A igreja de Filipos provavelmente foi fundada lá por Paulo, Silas e Timóteo durante a segunda viagem missionária de Paulo. Cidade bem localizada, sendo colônia romana, além de estar próxima às boas vias de acesso para outras cidades, ok? Paulo vai encorajar, né, os crentes em Filipos, né, ter alegria nas aflições de Cristo, né? Então, Paulo, quando escreveu aos crentes de Filipenses, ele estava preso, né? Passando por grandes aflições, grandes problemas, provações, tortura, espancamento, fome, perseguição e maus tratos. Por pregar o cristianismo, né? Mas apesar de todas essas dificuldades, não desanimava, porque enxergava que seu sofrimento por Cristo levava muitos irmãos a tomarem ânimo, né? Tomarem coragem, né? E se encherem de ousadia para falar o Evangelho. Então nós vamos ver aqui em Filipenses 1, de 13 a 14. Gente, olha que bacana. Filipenses. Boa noite, pastora Vanessa. Como tá tu? 1, de 13 a 14. Diz assim:
Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Gente, olha, eu quero falar para vocês. Por que é importante vocês estarem aqui no IBAD, né? IBAD Cobic. Por que é importante vocês estudar a Bíblia? Olha, como que o apóstolo Paulo fala, gente, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Os irmãos, em sua maioria, estão motivados. Gente, isso mostra que a perseguição não para a igreja. A tortura não para a igreja, maus tratos aos cristãos, pelo contrário, os países de perseguição, o evangelho cresce, a devoção cresce, a China cresce. Irmãos, você sabe que a Índia, os cristãos estão sendo perseguidos na Índia, no interior, eles estão tomando as casas dos cristãos e eles estão firmes, eles não estão reclamando de Deus. Quem está reclamando de Deus tá com casa, tá bem, tá reclamando de Deus porque não tem dinheiro para comprar o tablet, o carro, a moto, e tá reclamando de Deus, mas tá com casa, tá com os direitos. Os crentes em Marrocos, por exemplo, os cristãos, eles não têm direito à assistência do governo, ele não pode ligar para a polícia, ele não tem um Bolsa Família, ele não tem um auxílio do governo. Ele não é considerado cidadão. Então, gente, não é a perseguição que acaba com a igreja. Sabe o que acaba com a igreja? É a falta de conhecimento. Por isso que a palavra fala, e o meu povo se perde por falta de conhecimento. Faz sentido isso para você? Coloca aí. O que destrói a igreja é a falta de conhecimento de Deus. É a falta de experiência com Deus. É a falta de sabedoria em Deus. É a falta de graça e conhecimento de Deus. De crescimento espiritual. De amadurecimento. E só recebe a herança quem cresce. Tá entendendo? Né? Tá entendendo? Faz sentido? Então, nessa carta aos Filipenses, é importante observar que em nenhuma circunstâncias vividas, ao contrário, expressa sua gratidão a Deus dizendo, dou graças ao meu Deus de todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós e todas as minhas súplicas. Filipenses 1, 3-4. Tá? Então, é a carta da esperança, da alegria, onde Paulo testemunha que mesmo em fartura e mesmo sem nada, ele dá graças. Em tudo, dá graças. E eu quero te convocar, irmão. Não sei os seus problemas. Em tudo, dá graças. Tá? Pandemia, dá graças. Tá? Pão de queijo, dá graças. Em tudo, dá graças. Tá? E aí ele apela, né? A nossa comunhão. Aí ele vai falar aqui, ó. Comunhão e humildade. Tá? Isso é importante. Após fortalecer a igreja, o apóstolo exorta a igreja de Filipenses a trabalhar de forma humilde e sem contenda. Né? Então, Efésios, ele vai trabalhar unidade. Filipenses, ele vai trabalhar o quê? Comunhão. Né? E aí ele vai trabalhar lá em Filipenses, capítulo 2. Vamos lá, Filipenses capítulo 2. 1, 2, olha, aqui, ó. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma
profunda afeição e compaixão completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Tá vendo? Então, se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Você vê que a carta de Efésios é unidade. E unidade também é comunhão. Né? Ele traz o mesmo tema, né? Porque as duas igrejas estavam tendo as disseminações dentro da igreja. Né? Aqui as contendas. Lá era o problema da idolatria, que era grande, né? E ele está falando, não ficam, porque vocês são unidos em Cristo. Né? E aí ele vai falar, nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildade, considere os outros superiores a vocês mesmo. Né? Lá em Éfeso ele estava, suportem uns aos outros, né, em amor, né? E aqui ele não acaba com os títulos, né? Façam tudo, né? Não se considerem superiores, né, a vocês mesmos, né? Cuide, cada um cuide, né? Não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é igreja, né? Então, por meio desses versículos, o apóstolo convida os crentes de Filipos a sentirem o mesmo amor, o mesmo ânimo, uns para com os outros, pois essas virtudes fortaleceriam a comunhão da igreja, gente, local. Como que você está aí na sua igreja? Hã? Você está pensando só em você? Só no seu modo de sentir? Como que é? Coloca aí para mim. Né? Paulo doutrinou os crentes a viverem em harmonia. Irmãos, se alguém vem falar mal da sua igreja, põe para correr. Se alguém vem falar mal do outro, põe para correr. Você tem que viver em harmonia, tá? Em harmonia. Você tem que pensar. Aqui é a pura empatia que ele está colocando, né? A pura empatia. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a vocês mesmos. Aqui é empatia. O que é? Se colocar no lugar do outro. Considerar o outro superiores a você mesmo. Maior do que você. Ou seja, o problema dele é maior do que o seu. Faz sentido? Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também dos interesses dos outros. Empatia pura. Faz sentido? Né? Olha que recomendação do apóstolo. Né? Olha só aqui, ó, 2,14. Olha só. Não é brinquedo não, irmão. Olha só a advertência aqui. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Agora, aqui é importante, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia que Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Que tremendo! Gente, olha, divindade, né? Olha, aqui, ó, Filipenses 2,6. Presta atenção, irmão. Olha aqui. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele devia apegar-se. Né? Ele vai falar, né? Olha,
mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, né? Tipo, ele está falando assim, Cristo se esvaziou de si mesmo. Por que que você não pode se esvaziar de você mesmo? Se Cristo, sendo Deus, fez isso em você, por que que o seu eu não pode sair? Né? Tremendo. Uma carta. E ainda ele fala assim, em tudo dai graças, irmão. Faz sentido para você? O que está difícil de você tirar da sua vida? O seu eu? É o que você pensa? É o que você acha? Se esvazie, meu irmão. Se esvazie. Comunhão e humildade. Esteja mais presente com os irmãos. Deixa aquilo que o irmão tem de melhor inundar a sua vida. Não olhe para os defeitos. A gente fez uma dinâmica e a gente colocou a tabuada. E a gente, no meio lá de uma multidão, né, a gente, o que está de errado? Aí todo mundo percebeu que estava errado lá o 3 vezes 9. Né, que 3 vezes 9 dá o quanto? 27. Certo? E estava quanto? 25. E todo mundo achou o defeito na tabuada. Todo mundo achou. Porque a gente é assim, a gente vê os erros. Mas eu coloco você para achar as qualidades de cada um da sua igreja. Qual é a qualidade dos irmãos na sua igreja? Faço esse desafio. Qual é a qualidade em Renzo, em Tamira, em Adriana, em Cleiton, em Larissa? Qual é a qualidade dos irmãos? Em Pastora Vanessa? Qual é a qualidade dos irmãos? Em Rafael? Qual é a qualidade dos irmãos? Coloca aí. Se faz sentido para você. Talvez você está olhando muito os defeitos das pessoas. O texto está nos chamando a olhar para as pessoas e olhar elas como superiores a você. Ou seja, veja as qualidades. Se esvazie como Cristo. Porque talvez você está falando, não, mas eu sou assim, eu sou. Né? Já viu o feedback? Bom, não sei se tem alguém aqui que foi supervisor, né? Aí quando vai fazer o feedback, vai chamar a pessoa para falar dela, né? Falar o que ela tem que melhorar. Ela, não tenho nada, é perfeita. Será que você é assim? Você só vê qualidade em você, você não tem defeito. Não tem problema. Se você só vê qualidade, já tem um defeito aí. Já tem um problema. Tá? A gente chama na psicologia de visão distorcida de si mesmo. Alegria no caminho da recompensa, irmãos. Olha que tremendo. Alegria no caminho da recompensa. Durante seu manifesto de encorajamento, Paulo se utiliza de 3 verbos. Veja quais são. Ele usa esquecer, avançar e prosseguir. Tais verbos são a base da explicação paulina, para demonstrar que na caminhada da cristã existem dificuldades, porém podem e devem ser superadas. Está preso ao quê? Olha só o que ele fala. Esquece. Irmão, para de se prender ao passado. Tá? Depressão, sabe o que é? Ficar olhando para o passado. Tá? Então nós vamos ver aqui, ó, Filipenses 3, 12 e 14. Nós já estamos encerrando. Segura mais um pouquinho aí, tá? Filipenses 3, de 12 a 14. Oh, que coisa é essa? O que aconteceu aqui? Filipenses.
Peraí, gente. Um problema aqui. Escolher acho que eu cliquei errado aqui. Deu um Filipenses 3, de 12 a 14. Tá entendendo ou não? Fez sentido o que eu falei? Ou você quer dar uma outra interpretação aí? Olha só, prosseguindo para o alvo. Olha aqui que o apóstolo vai falar. Então, há 3 coisas que nós estamos presos, né? E nós precisamos olhar, né? Olhar para frente, né? Então, ele, não que eu já tenha obtido tudo isso, tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo. Primeiro recado para você, esquece. O que aconteceu hoje que te fez mal? Esquece. Qual foi o problema? Esquece. Passado é passado, meu irmão. Não dá para voltar atrás. Isso te leva para o profundo, para o fundo do poço. Então ele fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo. Então a nossa caminhada é o processo, é prosseguir, é continuar andando para o alvo, a fim de ganhar o prêmio alcançado, chamado celestial em Cristo Jesus. Tem gente que vive no passado, está preso ao passado. Ensinamento de Paulo. Meu, tô me esquecendo das coisas ruins que eu fiz, das coisas que não eram boas, não tô me preocupando com se eu não casei com quem, porque eu poderia estar com quem. Se fosse assim, se não tivesse morrido, não dá para. O futuro a Deus pertence. Ansiedade é excesso de futuro. Nós temos que ter uma projeção para o futuro em Deus, real. Real o quê? Que a morte, ela não avisa. Real que ao futuro a Deus pertence. Nós precisamos ter os pés cravados, mas a gente prossegue para o alvo. Porque o seu presente, ele determina o futuro. E o seu passado, ele seja só para você não cometer erros. Não preso ao passado. Se fosse assim. Se não tivesse a pandemia. A pandemia é algo real. 1 ano e 8 meses de pandemia, meu irmão. É real. Se não tivesse a pandemia, e daí? Agora já era. Você tem que viver com a pandemia. Nós podemos projetar o futuro, que bom, a vacina tal, mas também não é uma certeza. Tá entendendo? Faz sentido? Espero que faça. Que você possa se deslocar aí do passado, né? E viver esse presente se projetando, prosseguindo para o alvo. É isso que a Bíblia nos ensina. Prossiga para o alvo. Tá bom? A alegria é um caminho da recompensa. A alegria no dia a dia. Né? O evangelho é isso. Enquanto instruía seus filhos na fé, Paulo lembra-se que Cristo deveria ser o seu motivo de alegria diário. Sendo assim, deveriam viver todos os dias confortados pelo amor de Deus. Irmãos, você tem que viver todos os dias, né? A alegria no dia a dia, né? Filipenses 4:4. Os frutos da verdadeira alegria são colhidos na árvore da nossa consagração, da nossa dependência ao Senhor e a sua disposição de servi-lo em amor, gente. O apóstolo Paulo, ainda nessa carta, apresenta alguns princípios essenciais para a manutenção da alegria cristã diária. Ele primeiro destaca o equilíbrio, justiça,
a amabilidade, a mansidão, a benignidade, os frutos do Espírito precisam estar presentes em nós. E se nós não temos os frutos do Espírito, meu irmão, clama, porque ele é do Espírito. Não é nosso, é do Espírito. Dá mais vazão ao Espírito. Né? Seja a nossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, Filipenses 4:5. Essa carta é muito boa. A gente precisa ler e reler todos os dias, encorajar a nossa igreja a viver no Espírito, na alegria do Espírito, na alegria do dia a dia. E alegrar, irmãos, é diferente de felicidade, porque a felicidade ela é algo de um estado feliz, né? Ou seja, você está feliz porque você comprou um apartamento, mas amanhã você não está feliz porque ainda te falta alguma coisa, é um estado. E a alegria não, ela é do espírito. A Bíblia não fala de alegria, ela não fala de felicidade, ela trabalha a alegria. Porque você tem que ter alegria no dia a dia. Você não tem que estar atrelado às circunstâncias, que é a felicidade. Faz sentido para você? Tá bom? Então nós vamos encerrar. Eu quero deixar uma reflexão aí para você, né? A gente poderia trabalhar os elementos aí agora, né? Das necessidades dos filipenses. Deixa eu ver se dá tempo aqui. A gente trabalhar a verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, né? Virtude. Mas releia, né, as cartas aos Filipenses. E eu quero que você reflita. A carta trata fundamentalmente da alegria no Senhor. É possível, gente, ter alegria e pensamentos sadios num tempo de tanta corrupção e desilusão? Faço a pergunta de novo, tá? Como se Paulo não estava sobre problemas, tá? A próxima carta, da próxima aula a gente vai estudar Colossenses, tá? E Filemon, tá? Eu quero que você reflita aí. A carta trata fundamentalmente da alegria no Senhor? Ou é possível ter alegria em pensamentos sadios num tempo de tanta corrupção e desilusão? Você consegue? Você consegue ter a alegria? Que Deus abençoe a todos aí. Uma boa noite, obrigado. Né? Deixa aí o seu joinha, a sua expressão, se a aula foi boa, se ficou devendo, se você esperava mais dessa aula. Coloque aí o seu comentário, nós agradecemos. Vamos orar, encerrando. Agradeço a todos, que vocês tenham uma boa noite. Espero vocês até segunda-feira que vem, na alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém? Pai amado, bendito seja o seu nome, Pai. Que o Senhor nos encha de conhecimento, que a gente possa crescer na graça, na paz, que aqui a gente seja consolidado, formatado, renovado pela sua palavra, Pai. E em nome de Jesus, nos faz crentes novos, Senhor, e que a gente possa viver com alegria na tristeza, né, mesmo em perseguições, Senhor, a gente possa nos alegrar no Senhor. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Irmãos, um abraço, tá? Aguarde aí os exercícios, notícias nossas. Deixa a sua pergunta aí que a gente vai ler. Um abraço para você, Adriana, Tamira, Renzo, Vanessa, pastora Vanessa. Um abraço aí, só de olho na nossa aula, né, irmã? Mas faz parte. O Ivan, um abraço aí, pastor Ivan. Um abraço aí, Rafael Coiado, querido. Um abraço, espero vocês segunda-feira. Um abraço, Larissa. Deus abençoe. Gente, até mais, queridos. Tchau, tchau.